Olá, estamos aqui para falar da norma culta e da norma popular. Eu me chamo Ronaldo, vou falar da norma culta. Logo em seguida, o Raimundo vai falar da norma popular. Então, quando falamos em norma culta, associamos a norma culta também à norma padrão. Vem à nossa cabeça a norma padrão e caminha com isso junto a gramática normativa. Que a gramática normativa nada mais é do que um conjunto de regras que estabelecem e disciplinam como nós deveremos fazer o uso dessa norma culta, como nós deveremos nos comunicar em contextos formais, tanto oralmente como através da escrita. A gramática normativa, ela, apesar de ser adotada como dialeto padrão, ela é baseada na língua escrita, e por isso não é o conjunto de normas reconhecida, não é o único conjunto de normas reconhecidas para o nosso português. No entanto, para a norma culta, a gramática importa. A gramática importa, é necessário que conhecemos todo esse conjunto de regras que a gente julga complexo, que de fato é complexo, mas é necessário a gente conhecer esse domínio. E onde é que a gente tem acesso ao domínio da norma culta? É num ambiente escolar, porque não aprendemos a norma culta na rua. Aqui nós temos como definição da norma culta, que é simplesmente uma variedade linguística, aquela variedade linguística de mais prestígio. Por exemplo, quando vamos nos comunicar em reuniões importantes, no ambiente acadêmico, quando escrevemos documentos oficiais, por exemplo, relatórios, artigos científicos. Podemos também ver a norma culta, ela está contida nos livros didáticos. Então, a gente observa que ela padroniza, padroniza a forma como a gente se comunica. É para que não haja incoerência, para que o nosso interlocutor nos entenda. Vamos aqui a exemplos dessa norma culta. Como exemplo da norma culta, nós trouxemos aqui três frases. Levanta-se e vamos seguir em frente. Dá-me o pente, por gentileza. Nós assistimos ao espetáculo teatral juntos. O que nós podemos observar nessas três, nessas três frases? Nós observamos que há um rigor na construção delas. Porque, em um contexto informal, como que nós diríamos essas três frases? A primeira, logicamente, talvez, numa comunicação do dia a dia, nós falamos se vamos se levantar e seguir em frente, ou seja, vamos se levantar e seguir em frente. Nós vemos que já tem uma construção em desacordo com a norma culta. Vamos aí a segunda frase. Dá-me o pente, por gentileza. Na linguagem do dia a dia, nós falamos
Me dá um pente, por gentileza. E, de acordo com a gramática normativa, esse pronome oblíquo ato, ele não pode iniciar frase. E aqui, por último, nós assistimos ao espetáculo teatral juntos. O que nós observamos aqui? Numa linguagem do dia a dia, do cotidiano, nós vamos dizer, nós assistimos o filme e não ao filme. Então, em uma linguagem mais cuidada, mais elaborada, de acordo com a norma culta, nós falamos, escrevemos, nós assistimos ao espetáculo teatral. Segue o slide aí. Raimundo, agora falar um pouco da norma popular. Bem, temos a norma popular, que, diferente da norma culta, ela é uma norma que ela acontece num contexto de informalidade, ou seja, um contexto em que as regras são flexibilizadas, em que não se leva em conta uma aderência completa ao contexto, ao arcabouço, né? Tanto do vocabulário quanto de regras da gramática normativa. Por definição, trata-se de uma variedade linguística usada em contextos informais, caracterizada por estruturas frasais simples e menor aderência às regras gramaticais. Então, ela ocorre principalmente na fala, mas não impede que ela tenha sua expressão também na escrita e na literatura, mas, de certa forma, ela ocorre mais na fala. A maior parte da produção dela ocorre durante a fala. Mesmo que em contexto de formalidade, o falante busque se aproximar, né, aproximar a fala, o jeito que fala, aproximar da gramática normativa, às vezes não com o mesmo vocabulário, mas de uma maneira mais simples, na no contexto de informalidade completa, não há isso. Então, digamos, acaba se optando pelo uso e pela facilidade do uso em detrimento da norma, o que acelera muito a conversa. Exemplo, em um contexto formal, alguém pedindo para que outra pessoa ligasse poderia ficar mais ou menos como ligue-me. No contexto de informalidade, fica me ligue, que é muito mais rápido, muito mais instantâneo. E a assimilação pelo ouvinte, em geral, é bem mais rápida também. Alguns exemplos de norma popular. Presença de expressões populares no cotidiano, como o uso de variações da língua e gírias, que esse é um ponto importante. As gírias, as expressões, os regionalismos, acaba entrando nesse contexto, porque é uma língua que carrega de maneira mais efetiva, de maneira mais direta, a identidade do falante, as características de origem, de formação. Então, ela carrega tudo isso. E, por isso, torna-se uma língua mais, um jeito de falar que ele se torna mais setorial, ou seja, um grupo de pessoas talvez consiga, de um grupo, de uma cidade, podem se comunicar bem, se entender bem em todos os níveis, né, com todas as expressões. Contudo, alguém que não é daquele grupo, não é daquela cidade, talvez tenha dificuldade com algumas expressões. Aí entram as gírias e os regionalismos. No exemplo, estou preocupado, em vez de estou preocupado, na norma culta, aí nós temos o exemplo da norma popular sendo usada. Estou preocupado, né, em vez de eu estou preocupado. Outro exemplo, estou grilado, que é uma expressão coloquial, é uma gíria que
Hoje ela não é mais tão usada, mas já foi bastante. E ela também é datada, né? Ou seja, ela está em um contexto específico de um grupo de falantes. Em geral, o togrilado aqui, ele surgiu no contexto de jovens, né? Onde pessoas jovens se comunicavam. Outra expressão, tá calor demais hoje, informal, né? Com o uso da contração tá para estar, que é outra forma, outro exemplo de expressão. E existem várias. Um dos mecanismos que contribuiu bastante para que isso se acelerasse e que se torne uma presença até maior na escrita é justamente as redes sociais. Porque essa competência, o uso formal da língua, a competência, né? Então, ela é uma competência que ela é exigida mais na escrita, mesmo que ela possa ocorrer de maneira falada. Só que o uso informal, quando você está usando um aplicativo de mensagem, por exemplo, nós tendemos a escrever do jeito que falamos. Então, na comunicação de texto, escrita, via mensageiros de mensagens, né, via mensageiros de internet, em geral usamos muitas contrações, muitas gírias, muitas expressões que normalmente não estão presentes na escrita, certo? Então, é isso. Próximo. Então, professor, eu escrevi As Meninas Foi ao Parque, né? Então, de certa forma, está meio que na norma popular. O correto seria As Meninas Foram ao Parque? As meninas foram ao parque. Exatamente. Exatamente. Digamos, uma das diferenças também entre a norma popular e a norma culta é que o uso da norma culta, em geral, ela pressupõe um julgamento ou uma avaliação de quem ouve, com quem interagimos. Então, por isso que numa publicação de jornal, por qualquer dos grandes jornais, essa mídia corporativa, oficial, o padrão, sempre vai haver o uso da norma culta, da norma padrão, justamente para isso. E também é uma maneira de tornar mais acessível a todos, porque ela usa um vocabulário padrão, um vocabulário que seria comum. Ela não vai usar expressões, gírias ou regionalismos, certo? Então, é uma maneira de tornar isso mais universal. A língua padrão ela tem essa talvez ela busque isso, tornar mais universal a compreensão. Enquanto na coloquial você torna mais particular. Então, há entre familiares, às vezes, né, pessoas da mesma família, às vezes usam expressões e um jeito de falar que é próprio delas. Às vezes uma pessoa de fora tem uma certa dificuldade de compreender o que estão dizendo. Então, às vezes são apelidos, são frases, são expressões que são particularizadas àquele ambiente, né? E que não são universalizadas. Quando se tenta fazer isso, em geral, há uma incompreensão. Mais alguma dúvida, gente? Certo. A importância de cada forma de linguagem em diferentes situações. Então, é preciso entender que o uso que fazemos da língua trata de competências. Então, o uso formal, que é exigido, por exemplo, na redação de um vestibular, ele é uma competência que é exigida do aluno nesse contexto. Mesmo que no dia a dia, na fala corriqueira, o aluno ou a pessoa, o indivíduo, ele possa utilizar uma linguagem informal, em determinados contextos vai precisar dominar a competência formal. Então, aqui nós vamos fazer algumas diferenciações, eu e o Ronaldo, né, entre linguagem formal e informal.
esse tema nós já dissemos, tanto ele quanto eu, e vou apenas retomar aqui, né? A formal, utilizada em contextos acadêmicos, artigos e apresentações, ela demonstra rigor intelectual e respeito pelas normas da comunidade científica. Não só da comunidade científica, mas também nos textos jurídicos, nos textos acadêmicos, nos textos, em parte da literatura, mesmo que na literatura se encontre gírias e linguagem coloquial, boa parte dela é na linguagem formal. Então, que é a modalidade culta. Então, exemplo, Machado de Assis. Você pega uma história dele, um conto dele, lá você vai encontrar o diálogo do personagem que está em modo formal. Contudo, quando ele vai descrevendo em terceira pessoa, o narrador, ele usa a linguagem culta. Certo? Então, no mesmo texto, você vai ter acesso às duas competências. E você vai precisar das duas para conseguir compreender o texto. Tem essa questão do ambiente profissional. Então, o ambiente profissional ele vai exigir uma aproximação da linguagem culta na fala e na escrita padrão. Então, vai exigir que no domínio da modalidade escrita você utilize a forma padrão. No mundo corporativo, a linguagem também, né, mundo corporativo seria a mesma coisa de ambiente profissional, certo? Então, vai se usar a mesma também. E agora temos o Ronaldo. Diante aí do que o Raimundo expôs, eu vou fazer um questionamento a vocês. Falar a língua correta. Qual indivíduo fala a língua correta? Diante do que o Raimundo explanou, nós podemos concluir que quem faz o uso da língua correta não é aquele que domina aquele uso complexo, né? Aquele uso que a gramática normativa contempla, mas aquele que sabe se comunicar bem em diferentes contextos, tanto no contexto informal como no contexto formal. Então, esse uso da norma culta também, esse domínio da norma culta, ele é importante, ele também importa. Assim como a maneira coloquial de nos comunicarmos. E aqui nós temos o ambiente aqui da escolar, a criança sendo... A ideia que é ainda aquele indivíduo que está começando na vida escolar e ainda não está em um grau tão avançado, aqui ainda está ainda nas séries iniciais, que ainda é acho que nem pela imagem aqui não é nem adolescente ainda, é criança. E ali a professora. A gente percebe que a professora está se comunicando com o aluno de forma formal. Já o aluno, ele está se comunicando com aquela língua que ele trouxe de casa. Aqui, vocês acham que, diante disso, a atitude da professora com o aluno foi ideal, foi correta? Dá a opinião de vocês aí. Eu acho que foi errada, porque ela disse para ele voltar só quando ele falasse o português corretamente, sendo que não necessitaria naquele exato momento, porque ele estava só dialogando com ela. E ela meio que foi tipo o preconceito linguístico, entendeu? Ela, ela não, ela corrigiu ele e disse que ele só voltaria quando ele aprendesse o português correto. Ela não levou em conta que existem várias variantes do português e também que se ela tratasse ele dessa forma, estaria tendo um preconceito linguístico com ele, entendeu? Eu entendi basicamente assim. Certo. E aí, Ou seja, a atitude...
E aí, Sim. meio que ela mostra também, né? Porque ela repete ali o que ele falou, porque ela diz, você fez, né? Perguntando se ele tinha feito a prova, mas meio que para mostrar para ele que existe ali a língua formal e a língua coloquial, que ali dentro da escola, né, ele tinha que usar a língua formal, né, não a coloquial que é usada ali em casa, né, com a família, no dia a dia dele. Eu acredito que ela tenha, acho que a intenção dela era mostrar mais isso, mas eu acho que acabou que ela, pela forma que ela fez, acabou meio que sendo um certo preconceito linguístico aí, digamos. Acabou que o aluno saiu constrangido. Exatamente. É mais uma, diante do que nós explanamos aqui, vou fazer mais uma pergunta, lançar mais uma pergunta a vocês. Escrever obedecendo a norma culta seria o equivalente a escrever difícil ou complicado? O que vocês acham? É Como é só que é? sim ou não? Não Uma ouvi pergunta direito. básica. De resposta pode ser sim ou não. Escrever obedecendo a norma culta seria o equivalente a escrever difícil ou complicado? Diante da... Acho que depende bastante. Tessiane É, respondeu depende. porque no caso está dizendo que escrever obedecendo a norma culta equivaleria a escrever difícil ou complicado. Ou complicado. Isso aí parte da percepção de que a norma culta é algo que foge da experiência direta ali do falante. Então, há até havia ou há ainda essa percepção de que aqueles que usam a competência informal, aqueles que usam a linguagem popular informal ali no dia a dia, eles seriam, né, as pessoas que utilizam apenas essa seriam pessoas que não seriam educadas ou que não teriam formação, que não teriam estudos, né? Então tem esse viés. Em geral, o exemplo da professora aí, ela tentando corrigir o aluno, ela demonstra essa percepção de que a linguagem que ele usa é errada e que ele usa essa linguagem, sabe, porque ele não conseguiu aprendê-la a forma correta. Então, talvez o adjetivo melhor seria correto, mas aí correto baseado em quê? Né? E para quê? Então, teria que haver com a função, com o objetivo dessa forma de escrever. Tá? Certo. Explanado até o momento, nós vamos fazer uma atividade final de gamificação. Primeira pergunta aí para a turma, Raimundo. Essa atividade ela vai servir para fixar o assunto, para bem revisar alguns conceitos e algumas ideias. E ao ler o QR Code, você vai ter acesso às perguntas, poderá responder e veremos a resposta. Ali nós já temos precisão, formalidade, regras, respostas boas, moldar, normatização, oficial,
gramática, a gramática não pode faltar no existe formal. Cite exemplo de falante da norma popular. Conversa entre amigos, muito bem. Nós tivemos aqui algumas respostas na nossa atividade. Temos aqui a última questão, se dizendo de falantes da norma popular, variedade da língua, mensagem em redes sociais, dia a dia, eu estou com fome, gírias, conversa entre amigos, regionalismo. Tivemos aí como respostas essas nossa nuvem de palavras aí no final. Só ressaltar que a norma culta ela é uma competência a ser aprendida. Em geral, você aprende ela a partir de certa idade. Então, você, de certa forma, é como se fosse uma segunda língua dentro da sua língua materna, porque ao nascer e ao conviver com pessoas da família, amigos e colegas, você desenvolve a competência da sua língua materna. Contudo, a competência formal vai exigir estudo, treinamento, leituras, uma formação. Você adquire uma formação nessa competência, até para ter acesso a determinadas funções. Exemplo, se você almeja o funcionalismo público, você obrigatoriamente precisa ter a competência da norma pública. Você precisa ter saber usar a gramática normativa e suas regras. Isso é exigido tanto para adentrar o serviço público quanto para viver nele, trabalhar, exercer suas funções, porque os textos, leis, regras, os ofícios de um órgão para o outro, as comunicações oficiais, internas e externas, então todas elas vão fazer uso dessa norma culta. E é isso.